Seja muito bem-vinda a mais um Pod Boss, do podcast onde a mulher empresária não só tem voz, como ocupa um lugar de protagonista. E se você ama esse universo e quer continuar crescendo com a gente, aproveita para nos seguir no Spotify e se inscrever aqui no canal do YouTube. E se esse episódio fizer sentido para você, encaminha ele para uma amiga empreendedora que também precisa ouvir essa conversa. No episódio de hoje, vamos receber uma mulher que carrega o marketing no DNA. Ela transforma estratégia em resultado, é fundadora da Paderai Company, criativa, autêntica e cheia de histórias de coragem para contar. Seja muito bem-vinda, Isadora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estava esperando muito por esse momento, inclusive. O prazer é nosso receber você. E começa contando para a gente um pouquinho, Isadora, quem é você por trás do CNPJ? Essa é uma boa pergunta. Então, eu sou Isadora, eu sou nascida em Porto Seguro, sou baiana, então eu vim para Belo Horizonte em busca de muitos sonhos, de muita ambição e de coisas que eu não conseguiria alcançar na minha cidade. Sou muito ambiciosa, como eu disse, sou muito comunicativa, amo interagir com pessoas, sou líder, sou difícil de lidar às vezes, tenho personalidade muito forte, mas sou apaixonada pela vida, amo o que eu faço. Vim do meio do marketing, então isso é uma coisa muito importante para mencionar. Tenho, pais que vieram dessa área, então meu pai é designer gráfico, minha mãe é diretora de marketing, então eu sempre cresci nessa área mesmo. Literalmente está com marketing no DNA. Exatamente. Então isso é um pouquinho de mim. Hoje eu tenho uma empresa de marketing digital e eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também, né? Legal. E conta pra gente, Isa, quando foi o momento assim que você percebeu que você precisava sair de Porto Seguro e vir para BH e ir em busca dos seus sonhos? Então, eu sou muito nova. Para quem não sabe, eu tenho 23 anos. Então, eu vim para Belo Horizonte muito cedo. Eu vim com 15 para 16 anos. Não tenho família aqui, não tenho parentes, não tenho nada. E o que te deu assim para falar, vou para Belo Horizonte? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Eu sempre fui muito livre, assim, a minha criação me deu isso, assim, de querer explorar novos horizontes. Eu sempre viajei muito, então eu conheci fora do Brasil muito cedo, eu conheci com 6 anos, eu já tinha viajado para fora do Brasil, então eu sempre gostei de conhecer novas pessoas, novas culturas, novos lugares, então eu vim para Belo Horizonte por acaso, assim, para fazer alguma coisa, médico, alguma coisa do tipo, e eu fiquei apaixonada por isso aqui, assim, a cidade grande, eu morava numa cidade com 16 mil habitantes. Então, eu falei, gente, eu quero isso. E, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou. No começo, minha mãe me apoiou muito, porque realmente eu tinha um sonho, dinheiro para executar, eu não tinha. Tinha um sonho, uma garrafa de água. E vim depois de uns 6 meses, eu falei, não, eu quero isso mesmo. E foi isso que aconteceu. Eu estudei aqui, fiz faculdade. Então, você veio para estudar? Vim para estudar, inicialmente. Meio perdida, assim, eu sabia que eu queria algo, eu só não sabia bem qual era o meu propósito mesmo. Mas foi isso, assim, a mudança que aconteceu foi essa. E a vantagem de BH, assim, é que é uma cidade bem maior do que a que você morava, mas também não é comparado a São Paulo, por exemplo, uma loucura, né? Então, ainda tem um meio termo ali, né? E o mineiro é muito acolhedor. Muito acolhedor. Isso aqui me conquistou, assim, me sinto mineira. Não tem nem quanto sotaque. tempo já que você tá? Tem 7 anos que eu tô aqui. Então, foi isso. Verdade, você tem pouquíssimo sotaque de baiano. Não tem, né? Não tem? Eu nunca falaria. Tem só um puxadinho às vezes ali. É uma palavra ou outra. Verdade. Eu amo minha Bahia, viu, gente? Sempre que eu vou, se eu posso, eu vou. A Bahia também me conquista. Tem um lugar no meu coração. E você, né, é uma pessoa muito autêntica. Você mesmo já falou que você tem sua personalidade forte. Como você enxerga isso dentro da sua profissão hoje? Você acha que isso é mais um desafio ou essa autenticidade, ela realmente é um diferencial para você ter conquistado tudo que você já conquistou? Os dois, um pouco dos dois. Mas, com certeza, é um diferencial, porque eu sempre deixei mostrar esse meu lado autêntico. Nunca fui de esconder muito o que eu sentia. E com o tempo fui amadurecendo que eu sou assim e que eu precisaria usar o lado bom disso, porque tem os contras também. Mas é um diferencial. Eu tenho uma abordagem muito específica, porque é como eu sou, como pessoa, foi assim que eu cresci.
Então, eu adapto isso aos meus clientes também. Então, para mim, o mais importante é a gente ser o que nós somos mesmo, sabe? E aí, quando a gente fala de rede social, até a gente precisa transmitir essa essência que nós temos. Então, hoje eu tenho clientes que entram e falam assim, não, eu quero manter um perfil ali estritamente profissional, e eu já corto, falo, olha, Não tem como. vocês sabem disso também, né? Não tem como, a gente tem que mostrar quem nós somos de verdade. Eu sou Isadora do marketing, que treina, que tem namorado, que faz aquilo, que viaja. Então, eu decidi que seria bom mostrar isso para todo mundo. Então, eu acho que essa autenticidade é um grande diferencial, sim. E pegando esse gancho de você falou, né, de trazer a personalidade para o digital, a gente comenta muito que isso é importante, porque hoje as pessoas elas não se conectam com um avatar, elas se conectam com pessoas. Exato. Então, se você coloca um perfil ali simplesmente comercial, simplesmente um folder, vamos dizer assim, isso não vai criar conexão, não vai criar uma reciprocidade com a marca, né? Então, é importante você trazer essa humanização para dentro do digital, que hoje é a vitrine maior, né? A gente brinca que é a avenida mais movimentada do mundo. Então, assim, você precisa fazer dessa avenida um canal de vendas, de comunicação, de prospecção. Então, se você não se mostra, você não é visto. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, Exatamente isso. é essa necessidade de trazer a humanização para dentro do digital. E muitas pessoas não entendem isso até hoje, tá? Não. É foda. E ainda ficam muito travadas, principalmente nisso que você falou, de querer separar o lado pessoal do lado profissional. E principalmente quando você é um profissional, vamos supor, esteticista, fisioterapeuta, que você é a sua própria marca, você é uma marca pessoal, não existe essa separação. A pessoa, quando ela compra o seu serviço, ela compra o todo, ela não compra somente o seu serviço, ela compra a Isadora, por exemplo. Ela quer o seu olhar, ela quer a sua essência no negócio dela. Então, eu cometi muito esse erro quando eu comecei, que eu falava, não, aí eu separei ainda um perfil pessoal, um perfil profissional. Até o momento que eu olhei e falei, gente, é insustentável. Porque eu tinha que ficar escolhendo, isso daqui eu posto nesse, isso daqui eu posto nesse. Mas tudo isso faz parte de quem eu sou. Então, por que separar, né? Não faz nenhum sentido isso. E muita gente não quer expor, né? A vida pessoal. Eu acho que tudo tem limite. Tudo tem que ter filtro, né? Mas assim, até mesmo porque, por exemplo, quando a gente pensa, né, na questão da exposição, não é tudo que você fala no ao vivo. Não é tudo que você vai falar no online também. Você tem que ter esse filtro. Se eu tenho uma conversa pessoalmente com você e eu tenho que ter a sensibilidade do que eu posso falar para não ofender o outro. É a mesma coisa no digital. Eu tenho que ter esse olhar clínico, porque ali é uma forma de comunicação, é uma estratégia. Não é simplesmente uma rede social onde eu vou ali e me desabafar. Não é. Isso a gente faz, né, como psicólogo, marca uma terapia, vai lá e desabafa, ou com um amigo, num bar, uma coisa assim. Não é para isso. Então, assim, a exposição, ela realmente precisa ser dosada, porque você precisa entender o que é estratégico você expor e o que não é estratégico. Tem coisas que eu vou falar só no particular com o Renato, não precisa das pessoas ficarem sabendo disso. exato. E esse receio, né, das pessoas, quando a gente pensa assim, você tem que mostrar mais do seu lado pessoal, a pessoa acha que vai ter que virar a Virgínia na internet e gravar a vida dela 24 horas. E não é isso, né? Você escolhe as camadas da sua vida que você quer dar acesso para as pessoas. Então, por exemplo, a sua camada de saúde, de fitness na academia, é uma camada que é interessante você colocar no seu negócio, porque isso mostra disciplina, isso mostra você buscando cada vez mais, né, qualidade de vida para você. Então, são camadas que você escolhe que realmente fazem sentido para o seu negócio e são camadas que não vão fazer sentido e que você não precisa mostrar. Então, e é legal porque às vezes as pessoas confundem o que é uma marca profissional do que é um influenciador. Exatamente. Então, tipo assim, são perfis totalmente diferentes. Então, o influenciador, ele tem que mostrar muito mais do dia dele ali, da rotina, até mesmo de polêmicas, porque isso vai trazer para ele uma audiência e tudo mais. Mas não é o que a marca vai trazer. E aí a gente vê essa transição muito grande nos influenciadores, quando eles se tornam uma marca. Você vê nitidamente que eles param de fazer determinados comportamentos, determinados conteúdos ali e começam uma transição mais profissional, que é o certo. Você precisa ter estratégia quando você fala sobre marca. Exatamente. Tudo é sobre estratégia, né, na verdade. Nada ali é feito por acaso, sem intenção nenhuma, né? E, Isa, conta pra gente, como que você começou essa jornada empreendedora? Então, como eu comecei muito cedo, eu trabalhei
muito já também, por mais que eu seja nova, eu trabalhei muito em várias áreas que também não tinham muito a ver com o que faz sentido para mim hoje, mas que eu acredito que todo mundo passa por isso, né? De testar, de entender. Eu vim para cá querendo fazer arquitetura, então assim, você imagina que. Então eu trabalhei em várias empresas, assim, de todos os cargos que vocês imaginarem. Já fui vendedora, já trabalhei de recepcionista. E aí nós estamos num ambiente que fez toda a diferença na minha vida, que é o Ikigai. Posso falar sobre isso também? Pode. Que eu vim para cá também em busca de uma vaga numa empresa de marketing. Eu iniciei como estagiária e eu fiquei completamente louca por essa área, assim. Eu já cursava publicidade e propaganda, mas nunca me identifiquei tanto com a faculdade, porque eu acho que é diferente de ir na prática, sabe? E eu estava num momento assim que eu não entendia bem o que ia acontecer na minha vida. Então eu vim para cá, né? Entrei como estagiária e fui evoluindo muito rápido, né? Nessa empresa. Então, entrei como estagiária, depois eu fui social media, depois passei a coordenar um pouco da equipe e tal. E aí, o Renato, que é o esposo da Luana, que está aqui comigo, reconheceu ali, né, as minhas competências e tudo. Eu fiquei 1 ano nessa empresa de marketing. Falou, não, vamos trabalhar juntos aí, vou te puxar para cá, para o meu lado. E me puxou. Então, foi muito necessária essa caminhada, porque eu peguei muito do processo de como funciona uma agência de marketing. E eu amei. E depois eu trabalhei com o Renato, que é um multi-empresário, vocês conhecem, que tem muitas empresas, então é uma correria, assim, um dia a dia, você está cada hora numa coisa. E eu aprendi muito sobre como é empreender. Então eu peguei um pouco dos dois mundos, sabe? E isso foi essencial para mim. Mas depois de um tempo trabalhando com o Renato, eu descobri que realmente era marketing que eu queria. Então, por mais que eu adorava tudo que a gente fazia, acompanhar ele em tudo, eu pegava um pouco de academia, daquilo, de lá, nananã. Foi bom, foi maravilhoso, eu precisava passar por aquilo. Mas eu descobri que o meu lugar era marketing. Então, eu comecei a desempenhar funções que tinham mais a ver com esse lado, com o Renato ainda. E aí eu fiz uma viagem para a Europa, fiquei 30 dias na Europa, falei, Renato, me dá umas férias, preciso, porque eu estava com a cabeça assim, eu preciso, qual a divulgação? Né? Porque o Renato é uma pessoa que estimula você a pensar, a refletir a respeito dessas questões, né? E aí eu fui e me deu, assim, uma virada. Eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar com marketing, essa é a área que eu gosto. Eu sinto que eu nasci para isso, todo mundo fala que eu sou muito boa nessa área. Como eu falei para vocês, eu sempre fui muito comunicativa, então eu sempre tive uma rede social muito ativa, mesmo quando era totalmente... Já veio com essa veia, né? Exatamente. Então, eu voltei, eu conversei com o Renato, falei, olha, eu acho que tá na hora mesmo. E ele super me apoiou, então eu comecei muito de baixo, 0 clientes e 0 dinheiro. E o Renato falou assim, Isadora, vou te dar uma sala aqui. Então, foi aqui mesmo que eu comecei a minha jornada. E você usa o tempo que você precisar. Então, assim, não paguei nada. Foi uma coisa assim, eu nunca vou ter palavras para agradecer, porque, assim, o Renato foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Fui me desenvolvendo como profissional, tinha muita coisa que eu precisava aprender, então eu errei muito no início, precifiquei errado, então eu não ganhava dinheiro. Aí, a vida de empreendedora que vocês já sabem, né? E esse início, assim, a gente fica muito inseguro, né? Igual você acabou de falar. A gente olha para o nosso trabalho e a gente não consegue valorizar o nosso trabalho e precificar ele da maneira correta. Então, a gente sempre joga para baixo, principalmente porque a gente pensa assim, eu estou começando, né? Eu preciso de cliente urgente, né? Então, acaba que nessa urgência, a gente comete esses erros, mas que depois, com a maturidade, a gente olha e fala assim, não, né? E esse preço errado que eu coloquei, acabava atraindo clientes que não eram os meus clientes ideais, não eram as pessoas com quem eu queria trabalhar, né? Então, quando a gente tem essa maturidade para olhar para o negócio e entender que cada decisão, né, desde o preço até a entrega, tudo que você faz, comunica com um tipo de pessoa, isso faz com que a gente consiga dar essa virada de chave e realmente trabalhar com pessoas que a gente queira trabalhar. Mas o valor também, ele vai se construindo, sabe? Porque realmente eu aprendi muito. Eu sempre digo, eu sempre aprendo muito com os meus clientes. Acho que a minha melhor forma de aprendizado são com eles.
Porque cada um quer de uma forma, cada um tem uma área diferente, e aí a importância De você estar com um olhar para entender a necessidade do cliente, né? Nossa, Que é igual você falou, cada um quer uma necessidade. Se eu embalo um produto numa caixinha e falo, é isso que eu entrego, que é o maior erro das agências. exatamente. Eles têm um produto ali embalado, fechado, e é isso que eu entrego. Aí é X, pacote Y. Exatamente, e às vezes a dor do cliente não é essa. O cliente às vezes quer, sei lá, arte no Canva porque ele quer conseguir editar. Ah, não, eu só entrego no Photoshop, não sei o que, uma arte super elaborada. Cara, você não vai me atender, você não vai suprir a necessidade do cliente. Então, assim, olhar para a necessidade, é o que a gente fala, né? O princípio da venda, entender o que o cliente quer e entregar isso para ele. Se você não entender isso, você não vai conseguir satisfazer as necessidades dele. E aí você não vai ter realmente um cliente satisfeito que te recomenda para outros, que fala bem de você. Porque um cliente satisfeito, ele fala para você para 4. Um cliente insatisfeito, ele fala para você de você para 7, só que negativamente, né? Então, assim, é a importância de você realmente entender a necessidade do cliente e conseguir entregar isso para ele. Isso é muito importante. E a gente entra numa linha tênue também do que até onde a gente pode ir. Isso é o maior desafio hoje. Tem que ter um equilíbrio. Nossa, cara, por mais que seja um super diferencial, e eu ainda estou tentando desvendar qual o segredo para isso, é difícil de escalar quando a gente tem essa entrega totalmente personalizada, que é o que eu entrego hoje. Então, assim, meu nível de satisfação dos meus clientes é muito alto. Você sabe, Sim, né? A gente entrega assim, o que você quer? Eu quero isso, então vamos fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque como a gente vai crescer, escalar esse negócio a longo prazo, assim, sendo que cada um tem uma forma, não é necessidade diferente. Mas é isso, assim, essa área é maravilhosa. Eu acho que empreender, todo mundo tem desafios, nunca é perfeito. Tá? Então, assim, os desafios só vão mudando com o tempo. Eu tinha um desafio X, agora eu tenho Y, e vai sendo assim, né? Exatamente. Mas tem formas de escalar também, tá? Pode ficar tranquilo. Então, Pode ficar tranquilo que a gente dá umas dicas depois. Tem como ser. E a sua agência de marketing foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Ou você já tinha se aventurado também antes por essa área? eu acho que todo empreendedor, antes dele ter algo de fato, ele vai inventar moda. Vai. Então, eu Vai vender pensei, doce, vai fazer uma coisa. porque a gente é empreendedor, assim, sem nem saber, muitas vezes. Então, eu sempre fui empreendedora. Sempre vendi brigadeiro, petova. E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, cheguei até uma loja de roupas física, gente, que deu completamente errado. Eu não posso julgar, porque eu também já caí nessa cilada. A Ju já passou por várias áreas, depois ela vai contar. Mas é porque a gente tem um perfil de se arriscar muito. Então, eu não tinha medo de nada. Hoje em dia, eu tô um pouco mais comedida. Mas antes, vambora. Aí pegava, misturava dinheiro, comprava, pedia dinheiro emprestado para comprar roupa. E assim ia. E aí durou pouco, não deu certo. Também, né? Porque eu não estava ali estruturado o negócio, sem um plano de ação, sem um projetado, não ia muito longe, né? Mas são as lições que a gente precisa aprender para realmente crescer, né? É o processo. E eu entendi que ali não tinha como eu ter algo sem essa gestão. E foi algo que o Renato me ajudou muito. Sim. Né? O sistema Mais Ágil, por exemplo, que eu uso até hoje, maravilhoso. Sem isso, a gente não consegue fazer nada, sem ter um controle financeiro legal. Então, uma outra coisa que eu entendi que é muito importante, ter pessoas ao seu redor que fazem sentido com aquilo. Então, parceiros que fazem coisas que eu não sou boa. Por exemplo, a Paty, que faz a gestão financeira, que eu sempre odiei, nunca soube fazer. E eu falei, gente, eu não sou boa nisso, eu gasto tudo, entendeu? Vamos deixar para quem sabe fazer. Terceirizar essas funções que eu não sou boa me fizeram crescer também. Por quê? Porque eu foquei no que eu sou boa. Exatamente. A gente fala isso muito dentro da mentoria. Que a gente brinca que o mundo todo, ele fala que você tem que identificar os seus pontos fracos para trabalhar ele. E a gente já prega o contrário. Vamos identificar o que você é boa e vamos potencializar isso. É lógico. Porque se você já é boa em X e a gente bota mais foco, mais luz ali, cara, você vai se tornar expert. Então, tipo assim, você vai brilhar muito. Não é olhar para o que você é ruim. O que você é ruim, você terceiriza, traz pessoas para perto de você que são boas naquilo, que vai conseguir te ajudar. E foca realmente no que você é boa. Porque aí sim, você vai longe. Que bom que vocês pensam como eu, então, nesse sentido.
Não adianta, igual, por exemplo, gestão financeira, é uma coisa que você não gosta, que você não tem familiaridade, você ia sofrer, ia sangrar para poder conseguir fazer e aprender as técnicas e tudo mais, sendo que nesse meio tempo você estaria focando no que realmente Vai traria fazer seu negócio crescer, né? E aí é muito importante a gente entender também o seguinte: existe tarefas operacionais que fazem sentido a gente delegar para outras pessoas, para a gente ter mais tempo também para pensar nas estratégias do nosso negócio, para olhar para o nosso negócio com uma visão mesmo de empreendedor, de empresário, para pensar, tá, para onde eu vou agora? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Porque se eu perco, igual você falou, não gosto do financeiro, você vai perder, sei lá, 4 horas para conseguir preencher um DRE. Sendo que se você terceirizar, as meninas vão preencher em 30 minutos. Exatamente. E aí, assim, é importante o quê? Não é só eu terceirizei e larguei para lá. Não, você tem que ter um olhar também, um tempinho ali, 1 hora para analisar. Delegar e não delargar. Exatamente. Existe uma linha tênue entre as duas coisas. Então, assim, eu terceirizei, mas eu tenho que ter um olhar também para me entender como está a saúde do meu negócio. É importante a gente ter essas ferramentas gerenciais justamente para a tomada de decisão, né? Eu acho que o líder nada mais ele precisa desempenhar o papel estratégico dentro da empresa. É uma coisa que eu não fiz por muito tempo. E isso me atrapalhou muito a crescer, mas, né, faz parte. Você é muito nova, Eu fiquei muito no operacional. Eu ainda fico, tá, gente? Não vou mentir. Toda hora eu desço pro operacional e volto. Mas é normal, igual, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é uma atividade operacional, mas é uma atividade operacional estratégica. Então, a gente precisa entender o que é operacional, mas estratégico para o meu negócio. Porque, igual, as palestras que a gente dá é operacional, mas é estratégico para o nosso negócio. Então, é assim, tentar entender isso. Vendas é operacional, mas é estratégico para o seu negócio. Se você não sabe vender... Eu amo. Exatamente. Vocês gostam? Eu gosto. Eu amo. Se eu pudesse fazer só isso, eu faria. Sério? Eu não... Pra mim E é uma arte, né? Assim, quanto mais você vai estudando e vai se aprofundando nesse assunto, e aí que você vai tomando gosto, porque no começo, principalmente assim, a minha vida toda ouvi que vender era ser chata, era ser invasiva, era ser aquela pessoa que fica empurrando o produto para os outros, inconveniente. E aí depois que você vira a mentalidade, você percebe, né, que vender é um ato de servir, é você entregar para a pessoa o que ela precisa e agregar algo na vida dela. É onde vira essa chave e a venda passa a ficar gostosa. É verdade. E venda nada mais é do que um processo, gente. Não é... Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vender tem que ter dom. Não. Você tem que saber seguir o processo. Porque quando você define um processo de vendas, gente, é só replicar. E todo mundo tem habilidade para vender, a partir do momento que está disposto a aprender. Eu tô precisando de uma pessoa que esteja disposta. Já tentei, inclusive, é difícil. Terceirizar não, você fala, né, de ter uma pessoa para te ajudar nessa parte financeira, é delicado. É treinar a equipe, aprender a treinar a equipe. E aí, assim, é igual a gente fala, é igual o cliente, prospecção. Você tem uma vaga aberta, você vai precisar prospectar cliente para essa vaga. Então, assim, seu funil, seu canal de prospecção tem que ser alto, porque dali vão entrar, sei lá, 100 candidatos para você tirar 3, que realmente vai combinar com a sua marca, que vai conversar com os seus valores e tudo mais, e sim seguir ali um processo de vendas e tal. E é lógico que não adianta eu pegar uma pessoa do mercado e falar assim, vende aí. Não, preciso treinar ela, preciso ensinar, preciso mostrar para ela a cultura do meu negócio também, que tem que estar alinhado aos valores do seu negócio, da sua marca, né? Não é simplesmente uma pessoa boa de vendas. Às vezes ela é boa de vendas, mas não está alinhado com os seus princípios e valores. E não vai conectar, não vai dar match. Mas posso te falar? Eu prefiro pegar pessoas para cuidar do operacional, dos posts, de tudo isso que a gente precisa fazer no dia a dia e me colocar só para vender. Eu estava feliz. Mas, infelizmente, não tem como, né? Vai equilibrando aí no caminho. E quando você recebe um novo cliente, qual que é a primeira coisa que você olha para poder criar uma estratégia de marketing para ele? Eu entendo sempre 2 pontos que são muito importantes para mim. O objetivo, que é algo que a gente inclusive falou. O que o cliente quer com isso? E também a persona, né? Que é o público-alvo ideal. Pode ser que seja um público que ele nem atenda ainda, enfim. Porque isso, para mim, vai ditar tudo que a gente vai fazer dali para frente.
e também a marca dele. Então, se ele quer ser uma marca popular, se ele quer ser uma marca sofisticada, se ele quer, né, ser fino, enfim. Mas eu acho que esses 2 pontos são os que eu mais foco no início, porque vai ditar muito sobre o que a gente faz a seguir. Então, entender isso a fundo mesmo, sabe? Não é, qual que é o seu público? Então, a gente faz uma série de perguntas mesmo, para entender a fundo. É um processo, inclusive, até chato no começo. Porque às vezes nem cliente tem essa clareza também, né? Exatamente. Então, é um processo um pouco mais demorado. Então, a gente coleta muitas informações no início para que a gente possa criar uma estratégia. Então, eu sempre digo assim nas minhas reuniões, rede social não é só sobre postar. Tudo que a gente faz ali tem que ter uma intenção. Exato. Então, eu gosto muito de trabalhar voltado para isso. Por isso que eu entendo esses 2 pontos primeiro. Então, criada essa estratégia, o que a gente faz? A gente envia para o cliente uma prévia do que vai ser feito ali durante o processo. Então, a gente estrutura todo o perfil dele, caso precise, né? Todo mundo acha que aquela parte de bio, destaques, foto de perfil, todas essas questões são bobeira, né? Mas, na verdade, é a primeira coisa que a pessoa vê ali para ir. Exatamente. Então, a gente faz sempre essa análise estrutural e muda, né? Para que tenha a ver com o que a pessoa, né, ou a empresa quer transmitir. Depois a gente envia essa prévia, né, de conteúdos. Hoje eu gosto muito de trabalhar com conteúdo humanizado. Então, eu fujo muito das artes bem, né, aquela coisa... porque fica lindo, né, gente? Mas, de verdade, que hoje em dia não funciona bem. Então, eu fujo bastante disso. Então, hoje o nosso foco maior de trabalho são os reels mesmo, para qualquer área, tá, gente? Qualquer área. Ao longo desse tempo, eu fui testando e entendendo, né? E eu descobri que reels é o que funciona. Porque, na verdade, o que entrega mesmo para fora da nossa base é o reels. Então, a gente envia sempre essa prévia de conteúdos para o cliente, entender se faz sentido aquilo para ele ou não. E a gente segue. Uma coisa que é muito importante, que a gente faz 30 em 30 dias, assim, imprescindivelmente, para mim é muito importante, é mensurar. Então, o cliente ele sempre vai receber um relatório do que foi feito ali, o que funcionou, o que não funcionou, porque muitas vezes não vai funcionar, tá, gente? Rede social, principalmente quando você pega teste, né? Receita de bolo não tem, rede social não tem. Então, eu busco deixar isso bem claro, porque vocês devem saber, porque a gente, às vezes, ele acha que a gente vai resolver o problema da vida dele, né? E não é assim. Marketing é 50% do nosso trabalho, 50% dele. Então, se não tem, não vai ter resultado, né? Então, eu acho isso muito importante, passar essa mensuração, esse relatório, até para ele entender, olha, você vê, seus stories caíram, suas visualizações aconteceu isso, sabe? E para ele entender também se o nosso trabalho faz sentido para ele ou não. Porque senão, gente, vira só post. Não faz sentido. E é uma coisa que eu errei muito no início. Porque, eu não preciso mostrar meu valor. Preciso sim. Eu preciso mostrar meu valor, eu preciso mostrar para ele o que está sendo feito ali. Senão ele acha que ainda está fazendo sua postagem, não está analisando nada. E desvaloriza totalmente o seu trabalho. Ele começa a achar que ele vai fazer aquilo ali tranquilamente, né? Exatamente. Não, pode me dar aqui, não vou gastar mais esse dinheiro que eu dou conta. Eu hoje aprendi a fazer como você e fazer aqui. Nossa, isso acontecia muito no meu começo. Então, foi uma virada de chave muito boa para mim, quando eu entendi que eu precisava entregar isso para o cliente. Ele enxergar o que está sendo feito. É um serviço, né? Não é simplesmente um produto. Não é um pacote de package ali que você vai entregar para ele. Não, você está entregando uma estratégia, uma análise calculada dali do que ele está rodando por trás de uma estratégia. E é assim que funciona o nosso trabalho. Então, hoje a gente oferece também a parte toda de captação, né, de edição. Então, igual eu falei com vocês antes da gente, né, entrar, eu estou expandindo um pouco também para outras regiões aí, depois eu conto mais novidades, mas isso é uma coisa que muita gente busca também, essa parte de captação de conteúdo. Não simplesmente, Tom, vou briefing esse aqui, o script é esse, faz para mim. Porque às vezes a pessoa não tem essa prática, né, com a gravação. Então, beleza, você entregou um script lindo, mas ela não vai conseguir. Ela não vai gravar. Ela não vai saber o que fazer, como se posicionar, como falar com a câmera. Até porque ninguém nasce sabendo falar com a câmera. É algo que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, uma coisa que a gente fala muito também, os primeiros stories que você for gravar, os primeiros conteúdos que você fizer, não vão ficar bom.
Você vai olhar e você vai saber que não vai estar bom, porque não vai, não é natural o seu. Mas com o tempo da prática, você vai se aperfeiçoando e aquilo ali vai ficando cada vez mais natural. Então, é um processo mesmo. E curioso, vocês comentarem sobre isso aconteceu ontem. Uma cliente me ligou e falou assim, adora, eu tô há 2 horas fazendo, tentando fazer um story. Eu falei assim, é assim. É assim mesmo. Isso é um processo totalmente normal. Eu comentei com vocês que eu estava tímida de estar com o microfone aqui na minha frente falando, então todo mundo passa por isso. E é muito engraçado, né? Porque às vezes, por ser mulher, a gente é muito perfeccionista também. E aí isso acaba atrapalhando muito a gente. Porque às vezes, por exemplo, eu gastei 2 horas, nossa, estou aqui há 2 horas tentando gravar um só. Mas, cara, às vezes já ficou bom, mas o seu olhar perfeccionista ali tá falando com você que não tá legal, você gaguejou aqui, você não olhou para a câmera ali e tal, a voz deu uma tremida. E aí isso te impede de postar. E aí acaba que você vai se sabotando cada vez mais. Então, assim, o que a gente fala muito é: posta o primeiro, o segundo vai ficar melhor, o terceiro vai ficar melhor, o quarto vai ficar bem mais top do que o primeiro. Mas posta o primeiro, porque ele vai ser a virada de chave. Enquanto você ficar travada, pensando em criar algo mirabolante, perfeito, Não vai ter não vai. E é no coração, né? Porque a gente já no Instagram, vê as blogueiras ali que já fazem stories desde que saíram do útero, praticamente. Pra gente vazando um ali, tentando falar alguma coisa sobre o seu negócio, é completamente diferente. E sabe o que eu acho genial disso? Essas blogueiras todas, elas não mostram perfeição, elas mostram tudo. E isso as pessoas não entendem. Story é pra ser rotina, não é pra ser um conteúdo maravilhoso. É pra ser o que tá acontecendo na sua vida. E sua vida não é perfeita sempre. Exato. Sabe? Então, mas as pessoas não conseguem entender que é pra isso que ele tá ali. Ele vai sumir, gente. 24 horas, ninguém vai lembrar que você postou aquilo. Então é isso, sabe? É uma forma de conexão, né? Então, Total. E, Isa, existe algum mito aí do marketing que você gostaria de quebrar de uma vez por todas? Se você tivesse o poder, uma varinha mágica, o que você usaria para quebrar esse mito? Do marketing. Ou de empresa. Ou da expectativa do cliente sobre o marketing. Pode ser também. Deixa eu pensar. É uma coisa que eu falo muito sempre. Você não vai rachar de ganhar dinheiro com 1 mês de trabalho. Isso é um mito? Eu acho que é, porque muitas vezes o pessoal fala assim, vou fazer aqui uma sequência de postagens durante, sei lá, 1 mês, e isso vai me trazer milhões. E é o que você falou, que as pessoas contratarem uma agência achando que é a solução dos problemas. Esse é um outro mito. Mas eu acho que o principal é isso mesmo. Das pessoas acharem que... E, gente, isso é um problema real, tá? Por isso que eu tô cada dia me educando mais, até nas reuniões comerciais, de alinhar essa expectativa logo de cara com o cliente. Isso é importantíssimo. Que é uma construção diária ali. E toma tempo, eu gostaria que fosse mais rápido. Eu acredito que todos nós gostaríamos. Mas é assim que funciona, gente. Eu tenho clientes que têm, desde o início, estão comigo agora, estão começando a ter resultado. E principalmente porque assim, as pessoas acham também que quando você está ali no Instagram, você vai construir sua autoridade, por exemplo, dentro da sua área. Acha que é virar uma chave e agora eu já sou autoridade no meu nicho. Mas por mais conhecimento que você tenha, você pode ser a pessoa mais estudada, com 1 milhão de pós-graduações. Mas se você acabou de abrir o seu Instagram, você não é autoridade para as pessoas. Então, a autoridade é a percepção que as pessoas têm de você, não é o que você sabe sobre você. Então, para construir essa percepção, é um tijolinho de cada vez. E a gente depende também do algoritmo, né, gente? Porque, vamos lá, né? Não tem hora que ele joga contra. Gente, ele não colabora, né? Isso é uma coisa muito interessante também da gente falar. Eu acho muito difícil trabalhar com algoritmo. É difícil, gente, porque você está ali trabalhando, a pessoa contrata a mim e eu tenho responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. E aí ele muda, todos os dias ele muda. Né? Ou ele vai te violar, às vezes, porque ele quer. Ele vai entender que você violou as diretrizes ali. Acontece muito, gente. Às vezes uma música que usou já... A minha irmã foi anteontem, não sei, ela estava mandando para mim. Olha o que aconteceu. Um vídeo que ela tinha colocado, tipo, a música. E na música já tinha 1 milhão de vídeos daquela música, mas aí bloquearam ela e as visualizações... Isso acontece. Então, muitas vezes o Instagram ele vai te burlar, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu amo o Instagram. Porque
Gente, o Instagram e o Facebook, o Meta, ele emprega muitas pessoas. Sim. Onde daqui a 15 anos atrás, minha mãe inclusive falou isso comigo, você ia entender que uma plataforma digital, ela emprega tantas pessoas assim. Gente, a minha vida é feita disso. Sim. Eu emprego outras pessoas através disso. Então, me brilha os olhos, sabe isso? E outra coisa que eu vejo também, que hoje em dia alguns profissionais acham que essa parte, né, das redes sociais só é algo que onera. Fala assim, nossa, agora além de ser advogado, eu tenho que ser produtor de conteúdo. Vê isso como algo negativo. Sendo que, na verdade, isso aí te abre portas que o tempo que você levaria antes de existir o Instagram para você ser reconhecido na sua área, por exemplo, ia ser infinitamente maior para você construir seu escritório, para as pessoas te procurarem e levarem você, né, como uma opção ali no momento em que precise, né, defender uma causa, alguma coisa. Levaria muito mais tempo e hoje você, estando presente nas redes sociais, produzindo um bom conteúdo, faz com que pessoas que nunca saberiam da sua existência consigam te encontrar e serem clientes seus. Então, eu vejo que só agrega e não arreta. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém te obriga a estar ali. Também. Ninguém te obriga a investir, por exemplo, no tráfego pago. Você faz aquilo que você quer também, né? Então, eu também acho que não tem malefícios nisso. E, Isa, qual foi o maior risco assim que você já correu, mas que mudou o rumo dos seus negócios? Nossa, não sei, gente. Uma virada de chave, algo que você teve que abrir mão ou começar para conseguir Você realmente. foi com medo, que você falou, será que isso aqui vai dar certo? O que eu coloquei? Mas assim, vamos supor, você comentou que quando você foi abrir a agência, foi meio que na cara e na coragem ali, você começou e foi descobrindo as coisas. E quando você foi delegar, né, contratar, primeira contratação, foi com confiança, foi com... Bota, Felipe. Temos de novo, não é melhor? Volte no Payable, confirme de novo. Isa, e qual foi o maior risco assim que você já correu que mudou o rumo dos seus negócios? A gente chegou a comentar sobre isso, né? Essa parte de terceirizar e focar no que a gente é boa. Então, isso foi uma mudança de chave assim, no meu negócio, e eu cresci muito, foi quando eu comecei a contratar pessoas. Legal. Então, o Renato até falava comigo, minha filha, contrata umas 2 pessoas aí, você não está aguentando mais fazer nada disso. Eu queria fazer tudo, eu queria fazer o vídeo, eu queria postar, eu queria fazer tudo. E o que acontecia? Eu não conseguia crescer. Sim. Então, eu fiquei estagnada por um tempo, sabe? Eu fiquei 1 ano estagnada, com medo. A primeira contratação vem com muito medo, né? Porque a gente olha e fala assim, gente, eu vou dar conta de pagar essa pessoa? Como que vai ser? Esse era meu medo. Sendo que, no final das contas, sempre dá certo, porque a gente cresce mais. Sim. A Você Jéssica vai conseguir ter mais clientes. A Jéssica vai até ficar feliz, eu estou falando isso aqui, mas ela é uma pessoa que eu arrisquei em contratar porque ela queria um salário mais alto. E eu falei assim, gente do céu, será que eu faço isso? Tal? Eu estava aqui no Kigai. Falei assim, não, quer saber? Bora. Contratei e ganhei menos que ela por um tempo. Falei assim, não, eu preciso de uma pessoa assim, sabe? E eu cresci assim. Eu saí de 18 clientes para 40 em, 3, 4 meses. Legal. Então, aí foi que eu descobri, cara, nem sempre eu preciso contratar o cara mais baixo ali. Isso é outra coisa muito importante também. Existem cargos e cargos ali. Tem funções ali dentro da empresa que eu consigo contratar um estagiário e tá ótimo? Sim. Mas tem momentos que a Jéssica, por exemplo, precisa estar ali, sabe? Então, eu acho que essa foi a maior virada, assim, o risco, vamos dizer que é um risco, porque eu não tinha um faturamento muito bom, né? E tudo podia me acessar. E foi a melhor coisa que aconteceu. Então, quanto mais eu puder contratar, melhor. Significa que eu estou crescendo. E isso de contratar pessoas que realmente tenham uma alta capacidade, né, de desempenho, muitas pessoas têm esse receio de falar assim, não, mas aí ele é melhor do que eu, e agora, né? Sendo que, na verdade, você precisa ter os melhores trabalhando com você para, igual você falou, olha o salto que você teve nesse investimento que você fez com ela. Então, quando você traz os melhores para trabalhar junto com você, é dessa forma que você vai conseguir cada vez mais escalar o seu negócio e crescer. Então, E não só isso, né? Quando você
a vantagem de você trazer pessoas boas para trabalhar junto com você é ajudar pessoas boas também. Sim, Porque a partir do momento que você cresce, ela cresce junto com você. total. Porque a gente vai querer, igual a gente brinca muito, né? O topo, ele comporta todos nós. Não precisa existir competição, gente. O topo é enorme. Eu quero subir, eu quero estar no topo, mas eu quero levar muitas mulheres comigo. Porque cabe todas lá, comporta todo mundo. Então, E isso é o que diferencia, né, os grandes empresários dos empreendedores, porque muitas pessoas têm essa mentalidade de que, não, peraí, eu tenho que ser o mais top aqui. É aquela frase que todo mundo fala, eu até vi ontem sobre isso. Quando você está numa mesa que você é o melhor, então você está na mesa errada. Você está sempre, né, rodeado dos melhores que você, que são mais avançados. porque é isso que vai te fazer crescer. É quando você se está ali presente do desafio, se sente o desejo de evolução, que você cresce. E quantas, Se você já é o melhor, eu vou para onde? Que já sou o melhor. e quantas vezes eu me senti assim aqui? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu falava assim, gente, eu sou nada. Você fala assim, caraca, eu sou um bosta. Eu sou... Todo mundo aqui é foda, ainda Eu tô arrumando a minha vida. Mas é isso que acaba impulsionando a gente, né? Porque quando você tá num ambiente com pessoas que te impulsionam a ser cada vez melhor, você vai sentir esse incômodo, né? E você vai querer melhorar. Então, E é muito legal, porque normalmente esse tipo de pessoa não te puxa para baixo. Pelo contrário, eles te puxam para cima. exato. Quando a pessoa, ela tá acima de você, digamos assim, ela já está mais desenvolvida, ela não vai olhar para você começando e vai falar, nossa, que ridícula, coitada. Ela, pelo contrário, ela vai te impulsionar e vai Ela te pega e fala, vem por aqui. Quem caiu com essas críticas é quem normalmente está abaixo de você. Então, se você dá ouvido para essas críticas, principalmente quando a gente começa e vai ali gravar o primeiro stories, por exemplo, a pessoa vai olhar e falar, nossa, ridícula, você tá achando ela caguei. Tá te Acho que é só o primeiro que você vai escutar. E as pessoas, elas criticam mesmo. Principalmente quando era conversando, elas vão criticar. E são pessoas que não teriam a coragem de fazer metade do que você já terá na coragem de fazer. Então, E a gente fala muito, né? Na base existe a competição. No topo existe a cooperação. Então, é um diferencial muito grande. Então, Duas, pode colocar num 4. Mas é muito disso, porque quando você está rodeado de pessoas ali que têm uma mentalidade realmente de crescimento, de expansão, cara, você quer que as pessoas cresçam junto com você. Não existe isso de competir, existe uma colaboração mesmo. Tem espaço para todo mundo, né? exato. E quando você olha para toda a sua trajetória, o que você faz hoje que a Isadora de 10 anos atrás nunca imaginaria que você estaria fazendo? Eu acho que eu ajudo pessoas, né? De alguma forma eu acrescento na vida das pessoas, que isso para mim é o mais importante. Uma coisa que o Renato sempre fala. Eu falo muito do Renato, porque ele foi uma inspiração para mim, sempre vai ser. No final das contas, todo mundo aqui quer a mesma coisa, ser feliz. Então, poder ajudar nesse processo, que seja de forma, né, indireta, a ganhar mais dinheiro, a ter prosperidade no negócio, a poder realizar o sonho mesmo de ser uma autoridade digital, qualquer um desses objetivos tem como objetivo final ser feliz. Então, poder ajudar nessa jornada, para mim, é maravilhoso, porque eu sei que eu estou influenciando pessoas. Né? E eu acho que esse é o propósito do meu trabalho hoje. Fazer com que as pessoas, de alguma forma, com o meu trabalho, se sintam mais felizes, mais realizadas, porque isso me realiza. Isa, e que conselho que você deixaria para outra mulher que ainda duvida do potencial e que quer começar a empreender? O que você deixaria aí de mensagem para ela? Comece. O mais importante é começar, vai com medo mesmo. Você vai errar muito no processo, vai ser difícil, não vai ser um mar de rosas. Todo mundo erra, faz parte, né? Esteja ao redor de pessoas que vão te impulsionar também, estar ao seu lado, querer o seu melhor, né? Querer que você... A importância do network, né? Quando você está ali rodeado de pessoas que pensam da forma como você pensa, que tenham ambições da mesma forma que você tem, isso ajuda no crescimento, né? Acelera, né? Exato. O processo. Então é isso, assim, eu acredito que o mais importante, igual eu falei, é que a gente seja feliz durante esse processo, né? Então, a gente precisa
levar o trabalho não como um fardo, mas como algo que nos preenche, que nos faça feliz. E curtir a jornada que está acontecendo ali. Então, uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi curtir essa jornada. Deu errado? Deu. Mas Vamos corrigir e vamos seguir em frente. Só a lição que eu tiro disso, né? exatamente. Então é isso, assim, vai com medo, porque vai dar muita coisa errada, vai dar muita coisa certa, e a vida é assim, sim, né? Então é isso. Então agora é hora do nosso bate-bola para a gente finalizar o nosso episódio aqui no podcast. Então, esse bate-bola, eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você responda pra gente com a primeira coisa que vier na sua cabeça. É pra ser rápido. Que medo! Vamos começar então. Um filme ou uma série que você ama? Interestelar. Nossa, nunca vi. É de quê? Que isso, gente? Não conhece. Pelo amor de Deus. É filme ou é série? Filme. Maravilhoso. Filme com vários Oscars. São as duas tanteiras. Então, É sobre o quê? Sobre um cara que vai lá na galáxia. Não tem nada a ver com empreendedorismo. Mas eu amo. mas é importante também a gente ter essas outras coisas assim fora, né, do que a gente faz pra Mas eles estão muito bom. Vou olhar, agora fiquei curiosa. Uma viagem que marcou sua vida. Europa. A que eu mencionei aqui. Aham. Foi onde você... Que instalou, empreendedorismo. Isso. Um sonho que você ainda não realizou. Ficar milionária. Tô esperando esse momento, esse ansiosa. Universo! Chega. Um medo que você carrega com você. Dá errado. A empresa, eu acho. É um receio que todo empreendedor acho que sempre vai ficar ali no fundo, né? Porque é uma linha muito tênue. É. E qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre empreender? Que é fácil. Vem que a água tá quentinha. Popular. Nossa, gente. Algo que aconteceu que deu errado, mas que te ensinou muito. É pra ser rápido, né? Deu errado? É algo que aconteceu que você tirou um ensinamento muito grande dali. Se você pudesse também não fazer aquilo, não tivesse acontecido aquilo, você escolheria que não tivesse Eu acontecido? sou uma pessoa que não tem arrependimentos. É uma boa resposta? Eu não tenho. Tudo que acontece é aprendizado. Exatamente. Uma curiosidade estranha ou engraçada sobre você, que ninguém sabe. Eu tenho um problema no olho que toda vez que eu mastigo ele sobe. Oi? E eu não vou mostrar. Depois. Por essa ninguém chorava. Mas é. Uma das melhores curiosidades. Um defeitinho de fábrica. E desde pequena? Desde que eu nasci, gente. Gente, louco. Eu mamava, não perdi a mãe, meu olho fazia assim, ó. Mentira! Eu não ia olhando pensando o que aconteceu. Eu tenho. Até hoje, o cara falou que não vai sair nunca mais. É um nervo ligado na boca. Vocês aqui. Gente, que viagem. Que curiosidade. Sabe, pensar rápido. E pra você, o que é ser uma boss? Eu acho que vai muito pra dar autenticidade mesmo. Ser quem você é, não ter medo de se posicionar bem, de empreender, de ser você com toda a sua força. Eu acho que é isso, sabe? Sem medo de ser feliz também. É isso. Legal, acho que resumiu bem, era ser uma boss pra gente. A gente fala muito que ser uma boss é ser você. A partir do momento que você entende quem é você, você consegue entregar para o seu time, para a sua equipe, algo que transcende. Então, você consegue conectar, você consegue engajar, você consegue trazer para o seu lado pessoas que combinam com o seu propósito, com a sua jornada. Então, ser uma boss é ser você, da melhor forma possível. Que top, é isso mesmo, é? Bom, Isa, muito obrigada por esse bate-papo, né? Conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, que foi realmente inspiradora, né? Porque a pessoa ali, com a idade que você saiu de casa, correndo os riscos que você correu de mudar de estado, mudar de cidade, para poder começar a sua vida sozinha e se descobrir, é algo que agrega muito para todos nós ouvir essas histórias, né? E façam que muita gente que não esteja com coragem de arriscar no mínimo, né, nos pequenos detalhes ali, talvez dentro do negócio, num próximo passo que precisa dar, faz com que isso seja um ânimo também para essas pessoas. Então, eu acho que ficou também uma lição aí, né, para quem está nos ouvindo, que empreender não é você ter todas as respostas. É você saber aonde você quer chegar,
se conectar com as pessoas que vão te ajudar nesse processo e ir comendo mesmo. Porque, gente, a vida é assim, você não vai ter todas as respostas, mas você precisa saber aonde você quer chegar e se conectar com quem pode te ajudar nesse processo. Isso é o mais importante. Que é o que você falou, durante a sua trajetória você teve um mentor que te ajudou nesse processo. Isso aí. E isso fez toda a diferença. Exato. E foi muito agradável estar com vocês, foi um prazer, eu acho lindo o que vocês têm feito aqui. E eu espero, né, poder inspirar outras mulheres com a minha história também. Sou muito jovem, mas corro muito atrás das coisas e foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouco disso. E eu espero, né, ter ajudado a te inspirar aí, mulher, a fazer diferença e buscar as coisas que você quer na sua vida mesmo, empreender, se arriscar, porque é maravilhoso. Tem desafios, mas é lindo e único, né, a jornada. Aproveita também para seguir a Isadora no Instagram, @isapanerai e @paneraicompany, e também acompanhar os nossos perfis, @podboss e @foconelas_. Mais uma vez, obrigada por acompanhar esse podcast. Lembre-se, o mundo precisa de vozes como a da Isa, mas como a sua também, para inspirar e empoderar outras mulheres nessa trajetória de empreender, essa trajetória de se tornar uma empresária cada vez melhor. Porque é pessoas como nós, empresárias como nós, que faz desse mundo um lugar que vale a pena viver. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.